alunos do primeiro EJA, mais uma correção da atividade de física. Na atividade 1, pediu-se para que vocês associassem as colunas. Então, nessa questão, eu tenho aqui alguns exemplos e aqui eu tenho as leis de Newton. Então, quando ele fala aqui, quando um garoto joga o carrinho para que ele se desloque pelo chão, faz com que este adquira uma aceleração. Quando a gente fala por carrinho adquirir uma aceleração, eu preciso fazer uma força capaz de agir sobre um corpo de massa e ele entre em movimento. Então, nesse caso, eu vou ter a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton está sendo exemplificada aqui porque eu preciso colocar uma força sobre um corpo que tenha massa e esse adquirir aceleração, que é a segunda lei de Newton. No segundo exemplo, fala assim, que uma pessoa tropeça e cai, batendo no chão. A pessoa se machuca porque o chão bate na pessoa. Isso aqui é a terceira lei de Newton, que fala que toda ação provoca uma reação de mesma intensidade, mesma direção, só que em sentido oposto. Então, aqui tem o exemplo da terceira lei de Newton. Do terceiro exemplo, fala o seguinte, que um garoto está andando de skate. Quando o skate bate numa pedra parada, o garoto é então lançado para frente. Aqui eu tenho a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, que fala que se o corpo está parado, a tendência dele é continuar parado. Mas se ele estiver em movimento, a tendência dele também é continuar em movimento. Então, como o menino estava no skate, quando o skate bate na pedra, o skate para, mas o corpo continua em movimento. Primeira lei de Newton. Questão número 2. O que é responsável para que haja uma alteração no movimento de um corpo? Então, é necessário que haja uma força sobre ele, ou para que ele continue se movendo, ou para que ele pare. Então, esse aqui seria a exemplificação dessa resposta. Então, para que ele aumente a sua velocidade, precisa haver uma força sendo aplicada sobre ele. E para que ele diminua a velocidade, eu preciso de ter uma força oposta agindo sobre ele. Então, aqui está o exercício número 2. O número 3 fala que qual deve ser a força aplicada sobre um corpo de 3 quilos para que a sua aceleração seja de 5 metros por segundo ao quadrado. Nessa questão, eu vou pegar força igual a massa vezes a aceleração. Força é igual 5 vezes 3 dá 15 e eu coloco esse N que significa newtons. Na número 4, mostra para você que tem um cabo de guerra. Para esse lado tem uma força de 70 e uma força de 30. Significa que para esse lado, eu vou olhar essas setinhas, está puxando uma força de 100. Para esse outro lado aqui, eu tenho uma força de 80 e de 45. Juntando as duas forças, eu vou ter 125. O que significa isso? Que quando as forças são aplicadas no mesmo sentido, eu somo as forças, seja 2, seja 3, seja 4. Agora, no caso, para esse lado tem 100, para esse lado tem 125. E esse lado aqui está contra esse lado. Então, eles são opostos. Então, para mim calcular a força resultante, eu vou pegar o maior menos o menor. Eu vou achar uma força, um resultado que vai agir sobre essa corda aqui de 25 newtons.